E abra sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, leremos do versículo 43 até o 51, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 43 até o 51. Mas antes, vamos orar? Senhor, eis aqui mais uma vez teu povo diante de ti. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está entre nós. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para o teu povo. Eu não sei, Senhor, em qual condição cada um entrou nesta casa, ou cada um está assistindo essa transmissão. Mas o Senhor sabe as necessidades, a oração que cada um fez antes de chegar à tua casa. E que o Senhor, ó Deus, responda à oração do teu povo. Nós somos barro em tuas mãos, mas estamos em tuas mãos, nas mãos de um Deus poderoso que nos ama e que pensa no nosso bem. E já, Senhor, na leitura da tua palavra, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, de acordo com as nossas necessidades, mas sempre, Senhor, de acordo com a tua vontade para o nosso bem. Que o Senhor, ó Deus, nos visite e que essa noite seja uma noite muito especial, pois cremos, o Senhor falará e já tem falado aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo 43 a 51, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu assentado, tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Palavra do Senhor, podeis assentar. Tema da mensagem desta noite, o Deus que nos surpreende. Jesus não veio buscar ou não veio chamar os perfeitos. Jesus não veio chamar os perfeitos para o arrependimento. Porque os saudáveis, espiritualmente falando, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E Jesus disse algo semelhante quando ele foi questionado por fariseus, quando ele estava assentado com publicanos, comendo com eles, tendo um tempo de comunhão com eles. Porque para os judeus daquela época, para os religiosos daquela época, um publicano era como um traidor, era uma pessoa indigna, era uma pessoa considerada como escória, era como um pecador que deveria ser evitado. E por isso Jesus disse, eu não vim buscar os sãos, eu não vim chamar os perfeitos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Na verdade, toda a humanidade está enferma por causa do pecado, mas nem todos reconhecem. E entre os escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos, serem seus discípulos, estavam alguns, ou a maioria deles, se não todos, aqueles que a elite daquela época não consideravam como bem-vindos. Por exemplo, entre os apóstolos de Jesus estava Mateus, ou Levi,
que era um publicano. E Jesus o chamou, o convidou para ser um dos seus apóstolos, uma pessoa que era considerada indigna, mas Jesus o chamou. Entre os apóstolos de Jesus também estavam pescadores, homens rudes, homens chamados de lobos do mar, experientes pescadores, e que, pelo menos no pensamento dos religiosos daquela época, não tinha uma intelectualidade brilhante, eram pessoas comuns, não eram tão inteligentes aos olhos daqueles religiosos, mas Jesus os chamou. E esses homens comuns e desprezíveis, nas mãos de Jesus, se tornaram pessoas extraordinárias, não porque elas eram extraordinárias, mas porque nas mãos de Jesus, surpreendentemente, pessoas comuns se tornam extraordinárias. E entre essas pessoas que Jesus chamou, também havia estudiosos, pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, que conheciam a lei de Moisés e os profetas, e sabiam que na lei e nos profetas havia uma promessa, de que Deus enviaria o Messias, o Salvador de Israel, aquele que seria enviado para nos resgatar dos nossos pecados, e os judeus esperavam por essa promessa, pelo cumprimento dessa promessa. E entre estes que esperavam o cumprimento da promessa de Deus, estavam Filipe e Natanael. Filipe era um estudioso, e quando Jesus o chamou, o convidou para o seguir, quando Filipe teve o contato com Jesus, não teve dúvida, este homem é o Messias prometido na lei e nos profetas. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele não descobriu uma nova religião. Filipe não foi convidado a entrar na nova religião de Cristo, até mesmo porque hoje nós aprendemos, a nossa religião é Jesus, porque é Ele que nos liga ao Pai. Mas, na verdade, quando Filipe teve um encontro com Jesus, os seus olhos foram desvendados. Na verdade, ele descobriu que Jesus era o cumprimento dessa promessa nas Sagradas Escrituras. E como quem descobre um tesouro, como quem descobre uma riqueza, logo ele quis compartilhar com as pessoas que ele amava, que ele gostava. E por isso ele foi atrás de Natanael. E a Bíblia não nos diz qual era o relacionamento que ele tinha com Natanael, se eram primos, se eram amigos, se eram irmãos, mas o fato é que Filipe achou a resposta para a vida, ele não queria guardar aquilo para si, então ele foi procurar Natanael. E Natanael, que significa presente de Deus, ou dom de Deus, também era um estudioso. Pois quando Filipe foi ao seu encontro, ele falou, olha, nós encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José, não seria esse que Moisés na lei e os profetas escreveram? Quer dizer, não é esse que nós estávamos procurando ou esperando? Mas Natanael, um estudioso, também era cético, ou pelo menos demorou um pouco em crer naquilo que Filipe falou. Porque quando ele ouviu de Filipe, de ter encontrado Jesus de Nazaré, filho de José, ele relutou, dizendo, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E sabe que às vezes eu me reconheço em Natanael. Natanael talvez seja um exemplo de alguns de nós, ou de boa parte de nós, principalmente quando antes de termos um encontro com Jesus, nós relutamos aos convites. Nós resistimos quando as pessoas nos procuravam, dizendo, olha, vamos à igreja, olha, deixa eu falar de Jesus a você, ouça o que eu tenho a dizer, Jesus é uma coisa, é o que você precisa, eu não tenho poder para restaurar a sua vida, mas eu sei quem pode, é Jesus. E aí a gente começa a se esquivar, a evitar, dizendo, não, eu estou muito bem, obrigado, mas olha, ore por mim, isso basta. Ou então, não, eu já tenho a minha religião, eu não quero mudar de religião. Ou então a gente diz, não, isso para mim é muito básico, deixa que eu consigo me virar sozinho, achando que nós estamos sendo convidados para uma mera religião, ou para mudança de religião. Mas nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando do Filho de Deus, Jesus, que é quem de fato pode transformar as nossas vidas. E era sobre isso que Filipe estava falando para Natanael, mas inicialmente ele não entendeu.
Mas mesmo assim ele foi, assim como nós, em algum momento, curiosamente, viemos, para saber o que ia falar, o que ia dizer, e graças a Deus viemos. Talvez até hoje você tenha relutado para vir, será que eu vou? Eu vou assistir pela internet, mas por algum motivo Deus te trouxe, e graças a Deus que você veio. E eu creio, Ele tem algo surpreendente para você nessa noite. Mas Natanael, ele parecia um homem sincero, ele era um estudioso, era cético, mas era sincero. Jesus reconheceu isso nele. Quando o Senhor viu Natanael chegando e disse: eis aí um israelita sem dolo, uma pessoa ou um israelita em quem não tem engano algum, alguém que não é hipócrita. Então ele tinha dúvidas, mas ele era sincero em suas dúvidas. E Natanael, aquilo que ele era na frente da igreja, por assim dizer, ele também era sozinho no quarto, ou ele era sozinho embaixo da figueira, ele era uma pessoa sincera. O que ele era na frente dos outros, ele era sozinho, na presença de Deus. Mas ele chegou a Jesus, talvez movido por uma curiosidade, ou pela assertividade de Filipe. Aí eu vou lá, deixa eu ir lá e ver quem é esse Jesus que você está falando. Mas quando ele chegou a Jesus, ele talvez tenha chegado com um pensamento, com uma expectativa, mas ele foi surpreendido por Jesus, quando ele teve aquele encontro. E talvez você tenha vindo aqui nessa noite, ou talvez você esteja assistindo essa transmissão, em busca de respostas de Jesus. Talvez você tenha orado antes de vir, pedindo: Senhor, por favor, fala comigo, uma palavra, algo que eu precise. Talvez você esteja procurando algum tipo de cura, algum alívio, precisando de uma palavra, uma resposta de Deus que te convencerá. E Deus tem essa resposta. Para ser mais preciso, Jesus é essa resposta. E a sua resposta, sem dúvida alguma, vai além das nossas expectativas, porque Jesus é um Deus que nos surpreende. E por que Ele nos surpreende? Em primeiro lugar, Ele é um Deus que nos surpreende, porque Ele prova o seu poder através das coisas mais simples que pensamos. Aquilo que a gente julga muito simples, muito corriqueira, muito óbvia. Mas nas coisas simples, Deus prova e manifesta o seu poder. Nós podemos perceber o poder de Deus numa flor, numa singela flor, ou num ninho que um pássaro faz para proteger os seus filhotes. Deus manifesta o seu poder no ar que nós respiramos e que nós nos acostumamos. Mas já imaginou ficar pelo menos 5 minutos sem oxigênio ou sem respirar? Talvez alguns que tenham enfrentado a Covid experimentaram o que é ficar sem ar. E Deus manifesta o seu poder através das coisas que julgamos simples, que julgamos óbvias demais, e são tão óbvias que a gente não percebe mais Deus. A gente diz: não, isso é tão simples, é tão óbvio, que Deus não está nessas coisas. Deus não está nessas coisas simples. E até quando inicialmente conhecemos a Jesus, conhecemos o Evangelho, conhecemos a igreja, nos encantamos com o coral, com os hinos, com a alegria das pessoas, mas com o tempo aquilo que é novidade vai passando, a gente vai se acostumando, tudo vai se tornando muito repetitivo, pelo menos na nossa mente. Fala: não, eu não estou mais vendo Deus nisso, não, tem alguma coisa errada, e aí eu me acostumei, e Deus não está mais nisso, e aí aquilo que se tornou óbvio para nós, se tornou também desesperador, porque os dias parecem se tornar iguais, tudo desesperadamente igual, e a gente não consegue perceber Deus, e então ficamos à espera de um milagre, como naquele filme, para que a nossa fé, ou a nossa esperança seja renovada, e nós voltemos a crer. E até lemos a palavra, cremos no que a palavra diz a respeito dos outros, mas não de nós. Nós cremos que Deus abriu o mar vermelho, mas foi lá, para o povo de Israel, não é para mim aquilo. Nós cremos que Jesus e Pedro andaram sobre o mar, mas isso é lá para eles, não tem nada a ver comigo. Nós cremos que Jesus falou com Natanael, mas falou lá com Natanael: quem sou eu? Essa minha vidinha, essa minha coisinha, essa minha vida óbvia,
Será que Deus se importa comigo? Com certeza. É claro que se importa. E nessas coisas mais singelas, é que Deus nos surpreende dando sinais do seu poder e da sua atenção para conosco. Imagine Natanael recebendo a notícia de Filipe: encontramos o Messias, mas ele é de Nazaré. A promessa era que ele viria de Belém. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quanto mais o Messias. Eu ouvi falar, imagine Natanael pensando, eu ouvi falar de Deus abrindo o mar vermelho para o povo passar no meio, eu ouvi falar do maná descendo do céu para alimentar o povo no deserto, eu ouvi falar da manifestação da glória de Deus que o povo até tremia de medo, mas agora o Messias aqui em Nazaré, isso é muito óbvio, isso é uma coisa muito simples. Como que Deus glorioso estaria entre nós de uma forma tão singela? Porque Deus usaria uma cidade tão simples para morar entre nós? Mas isto prova, irmãos, que Deus não está limitado a agir de acordo com as nossas expectativas. Ou Deus não está limitado a agir como nós queremos ou esperamos. Deus é livre para ser Deus, para agir como Ele quer, inclusive manifestando o seu poder através das coisas simples. Por isso Ele escolheu habitar numa cidade simples como Nazaré. Por isso que Ele escolheu habitar numa pessoa simples como eu e você. Como a Bíblia nos diz, nós somos o templo do Espírito Santo, e ainda que o mundo nos despreze, nós somos do Senhor. Amém. Ele manifesta esse poder em vasos de barro, como eu e você, para que a glória seja toda dele e não nossa. Então, sendo Deus, Ele nos surpreende usando essas manifestações singelas, para que Ele chegue profundo no nosso coração, para que Ele chegue em lugares em que ninguém conseguiria chegar, a não ser Ele, mostrando o seu poder, através das coisas singelas. Há pessoas e pessoas, há pessoas que creem facilmente no Senhor, que basta uma palavra, uma explicação do Evangelho: não, eu quero Jesus, e coisa simples, é como um fruto maduro no pé que a gente só encosta e colhe. Mas há pessoas que precisam passar por um processo. Mas eu creio, cada um tem um código para o seu coração. E Jesus sabe bem qual é o código, como bater a porta do coração. É claro, a decisão é de cada um de nós, quem abre é você. Mas Jesus, Ele sabe como bater. Ele sabe como chamar a sua atenção, Ele sabe qual palavra usar ou qual gesto usar para mostrar que Ele está agindo, mesmo de forma singela, mas poderosa. Quando Simão chegou a Jesus através do seu irmão André, Jesus bateu a porta do coração de Simão, chamando de Pedro. Tu és Pedro, pedrinha. Sem dúvida, isso falou ao coração de Pedro, e depois, lendo o Evangelho, veremos essa relação especial entre Jesus e Pedro. Ou Filipe, Jesus chegou para Filipe e disse: segue-me. Aquilo para Filipe foi suficiente. Jesus bateu de forma correta no coração de Filipe e o chamou, e Filipe seguiu. E com Natanael, Jesus também usou um código. Jesus manifestou um atributo que só pertence a Deus, a sua onisciência, e aquilo foi suficiente para Natanael entender que Jesus estava falando através de uma forma simples, mas poderosamente e profundamente ao seu coração, quando ele disse: eu te conheço. Em outras palavras, eis aqui um israelita, sem hipocrisia, sem engano algum. Mas como assim, Senhor? De onde o Senhor me conhece? Eu te vi embaixo da figueira. E isso foi suficiente para que a porta do coração de Natanael se abrisse para Jesus. Qual foi o código que Jesus usou para abrir o seu coração? Como Ele falou? Para mim, Ele falou através da vida de um amigo. E para você? Sim, há coisas que são extraordinárias demais para compreendermos. E há um autor que diz, na verdade, Philip Yancey, naquele livro Decepcionados com Deus, ele diz que
Deus, na verdade, não manifesta visivelmente a sua glória, embora a criação manifeste a sua glória ou declare a sua glória, mas pensando no nosso próprio bem, porque nem sempre entenderíamos a sua manifestação gloriosa. No Monte da Transfiguração, assim nós conhecemos, quando Jesus se transfigurou na presença dos apóstolos, de 3 apóstolos, eles não entenderam. Lá estava Jesus no seu corpo glorioso, Elias, Moisés falando com Jesus, e Pedro, sem entender muito bem o que estava acontecendo: Senhor, que bom que estamos aqui, vamos construir aqui uma barraca, uma cabana para cada um. Ele não tinha noção do que estava contemplando, era algo glorioso demais. Mas também nós corremos o risco de não percebermos Jesus ou a ação de Deus nas coisas simples. Então que o Senhor nos ajude a percebermos que Ele está agindo através de um abraço, através de um recado que alguém manda, estou orando por você, através de um sorriso de uma criança, através de um versículo bíblico, através de um hino cantado. Que o Senhor nos ajude a não perdermos essa sensibilidade de percebermos que Ele continua falando, que Ele continua agindo, que Ele está aqui entre nós. Essa é uma passagem que é, na verdade, sem dúvida alguma, um paralelo com a história de Jacó. Quando Jacó estava indo para a casa de Labão, seu tio, na cidade chamada Luz, ele, cansado da viagem, dormiu apoiado numa pedra. É um paralelo, viu, irmãos? Essa passagem com aquilo que aconteceu com Jacó. E aí Jacó teve um sonho, ele viu uma escada que ligava o céu à terra, e anjos que subiam e desciam, e quando ele acordou, ele disse: Deus estava aqui, eu não sabia. Interessante que Jesus usou essa expressão, vós, isso nos inclui também, vereis o céu abertos, e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Deus está aqui, às vezes a gente não percebe, mas Ele está. Então creia que Deus age, principalmente e inclusive através das coisas simples. Mas em segundo lugar, Deus nos surpreende porque Ele revela que nos conhece mais do que sabemos, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu sei, isso é óbvio, mas o Senhor quer que nós lembremos disso. Ele conhece exatamente quem somos e o que vai dentro do nosso coração. Isso já aconteceu com você, quando alguém te convidou, alguém insistiu, e você pensa: por que essa pessoa está insistindo tanto para eu ir ao culto ou ir ao templo? Por que querem tanto que eu vá? Será que vai ser a mesma coisa da televisão? Não é suficiente assistir pela internet? Não é suficiente ver os cultos que os outros transmitem? Mas aqui, sem dúvida alguma, Deus tem algo especial para nós. E quando a gente chega aqui, chega pensando: será que eu vou encontrar algo especial? Será que eu vou ouvir mesmo alguma coisa especial da parte de Deus? E aí nós chegamos e Deus começa a falar com a gente, através da pregação, através dos hinos, e a gente começa a desconfiar de quem convidou. Você falou com o pastor lá sobre isso, não foi? Ou o pastor tem uma câmera escondida lá em casa, não é? Não é possível. Não, é Deus, é o Espírito Santo. Pelo menos foi o que aconteceu com Natanael. Quando ele chegou, ele foi surpreendido, porque ele percebeu que Jesus, o Deus surpreendente, o conhecia. E quando Deus mostra ou fala conosco coisas que somente nós sabemos, é um sinal que Ele manifesta a nós, dizendo: eu te conheço, eu me importo com você, eu te amo, e eu não vou te rejeitar. Eu presto atenção em você, eu presto atenção no seu coração, e eu estou mostrando para você que eu me importo. Quantos hoje saíram de casa pedindo: Senhor, hoje, por favor, uma palavra, só uma palavra basta, uma palavra, Senhor, para que eu continue acreditando, para que eu continue sobrevivendo, para que eu continue respirando, Senhor, qualquer palavra basta.
Pode ser que haja pessoas aqui pedindo cura, orando, pedindo por alguém da sua família. Senhor, por favor, uma palavra que me dê esperança, uma palavra, Senhor, que sirva também para minha família. Ou então pedindo: Senhor, me dá meu filho de volta. Senhor, devolve a minha vida, me dá qualquer palavra, qualquer coisa, Senhor, que renove a minha esperança. E aí a gente chega aqui e o Senhor diz: eu vi você embaixo da figueira, eu sei do seu quarto, as orações que você faz, mas que você não fala nem para a pessoa mais próxima, mas eu sei. Foi o que Jesus disse: quando nós fôssemos orar, não ficássemos preocupados com muitas repetições, e nem de ficar orando para aparecer diante dos outros, mas Jesus disse que nós deveríamos nos trancar no quarto, num lugar secreto, e ali orarmos a Deus, ao Pai, que nos vê em secreto. Vê em secreto, porque há orações que nós não conseguimos expressar em palavras, nós só conseguimos falar em lágrimas, ou às vezes apenas em suspiros. Eu já orei assim, só. E eu sei, Deus estava lá me vendo, assim como Deus estava te vendo antes de você vir aqui, assim como Deus está te vendo nesse momento. Por isso não pense que Deus não presta atenção em você. Natanael é uma prova disso, é a palavra de Deus. E você pode até estar pensando em desistir, em jogar a toalha, mas Deus não desistiu de você. E mesmo que aquilo que você carregue em seu coração e não compartilha nem com as pessoas mais próximas, Deus vê. Ele presta atenção e está aqui para dizer: eu te surpreendo, te conhecendo muito mais do que você pensa. Mas por último, este Deus nos surpreende porque Ele promete possibilidades além do que imaginamos. Há muito mais em Deus do que a gente pode imaginar, muito mais. E foi o que Jesus disse para Natanael: crer é o primeiro passo. Crer em Jesus é o primeiro passo para vivermos coisas que jamais imaginaríamos. Quando entreguei a minha vida a Jesus, eu sei que você também é testemunha disso, quantas coisas mudaram, quantos presentes vieram, e tenho vivido dia após dia as coisas que me surpreendem, e creio, Deus tem mais para você e para mim. Quando Natanael ouviu que Jesus ouviu debaixo da figueira, ele reconheceu que estava diante do Filho de Deus, do Rei de Israel, e aí Jesus disse: porque eu te disse que eu te vi embaixo da figueira, você crê? Mas há algo maior ainda, há coisas mais extraordinárias. Sim, isso que você viu é verdadeiro, mas ainda é parcial. Há coisas maiores que você perceberá quando andar comigo. Há coisas maiores que nós aprenderemos com Jesus quando andarmos junto dEle ou mais próximos dEle. Coisas maiores que nem imaginamos. Porque Deus tem poder de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Talvez Natanael tenha ido procurar Jesus por curiosidade ou para saber o que ele poderia fazer. E ele foi surpreendido, porque Jesus manifestou poder. Mas o que Jesus estava dizendo, eu creio, era que Natanael não deveria, e nenhum de nós, buscar a Jesus somente pelo que ele pode fazer, embora ele possa todas as coisas. Nós não devemos buscar a Jesus pelo que ele pode ensinar, embora ele seja o mestre dos mestres e senhor dos senhores, mas nós devemos buscar a Jesus pelo que ele é, por quem ele é. As suas ações, os seus propósitos, as curas, os milagres que ele realizou, eram na verdade sinais que apontavam para quem ele é, o Filho de Deus, o enviado para nos trazer salvação, para trazer restauração àqueles que estão quebrados pela vida, pelo pecado. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem, ou quem dizem que sou? Ele não perguntou: o que é que dizem que eu posso fazer? Será que as pessoas sabem que eu posso todas as coisas? O que é que dizem que eu ensino? Será que elas estão entendendo o meu ensinamento? Não, Jesus perguntou: o que dizem, ou quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, que é João Batista. E vocês, quem dizem que sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quem é Jesus?
Talvez sim você tenha entrado aqui buscando uma bênção por parte de Jesus, talvez uma transformação, ou uma resposta, um milagre, mas venha aqui e encontre a pessoa de Jesus. Porque quem encontra Jesus não precisa mais de nenhuma resposta, porque já achou a resposta para a sua vida. Em João, no capítulo 11, quando Jesus foi a Betânia, seu amigo Lázaro estava morto. E Maria e Marta, começando por Marta, falaram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E não teria morrido, porque Jesus tinha e tem poder para curar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Jesus respondeu para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Então aquele diálogo continuou: o teu irmão há de ressuscitar. E Marta então respondeu: sim, Senhor, eu sei, o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus continuou aquele diálogo. Então Jesus não tentou provar para Marta que Ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não somente tenho poder sobre a morte, mas eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquela conversa, aquela questão não era sobre o que Jesus poderia fazer, ou o que Jesus poderia ter feito. O que Jesus estava dizendo era: Marta, olha para quem sou, creia em quem sou, eu sou a ressurreição e a vida. Isso vai além, irmãos, do que nós podemos imaginar ou pensar. Esse é o Jesus que nós servimos. E aquela descoberta de Natanael não era o fim, era só o começo. Ele encontrou Jesus, ou foi encontrado por Jesus, é que ele era só o começo. E certamente ele viveu coisas extraordinárias, assim como nós temos vivido, e ainda viveremos coisas extraordinárias, porque a promessa de Jesus é que veremos o céu aberto. Antes de vir aqui nessa noite, em que você estava meditando? O que você falava para Deus, antes de entrar nessa porta? Por qual causa você orou pedindo resposta ao Senhor? Mas nós vimos hoje que Natanael, o presente de Deus, é uma prova de que Jesus pode todas as coisas. Que Jesus conhece bem os nossos corações. Mas acima de tudo, Ele é quem nós precisamos. Ele é o Deus que nos surpreende. Então, Cristo conhece todos nós que estamos aqui. Cristo conhece você que está aqui nessa noite, em espírito de oração, pedindo uma resposta dEle. E tenha certeza que Ele tem e é a resposta que você precisa. Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Uma palavra de oração, fale com Deus. Responda à voz do Senhor nesse momento. Você também pela internet, na sua casa, se Deus falou ao seu coração, ore nesse momento. Responda a sua voz, porque Ele falou. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença em nós e entre nós. Usaste palavras simples, mas usaste a Tua palavra para nos falar ao coração. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E confiamos nesse Teu poder. E pedimos ao Senhor que ajude aos meus irmãos, a todos que aqui estão, que ouviram a voz e resposta do Senhor, que sejam fortalecidos em sua fé. E continuem crendo no Senhor, que é a resposta para a sua vida. Essa resposta do Senhor que nos surpreende, mostrando que o Senhor presta atenção em nós, se importa conosco e pode muito nos ajudar e transformar as nossas vidas. Por isso, Senhor, pedimos a Tua graça, Teu poder sobre nós, em nome de Jesus, amém. Ainda estamos em oração, e nessa noite, em resposta à palavra de Deus, você gostaria de ser lembrado em oração: pastor, hoje Deus falou comigo, e eu gostaria de ser lembrado em oração, eis aqui a minha mão. Alguém assim? Levante a sua mão. Amém, amém. Deus falou comigo, pastor. Amém, 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 amém. Lá em cima na galeria, Deus falou comigo, pastor. Eu estou respondendo a Deus porque Deus falou comigo. Amém, amém. Aqui no coral, alguém? Deus falou